Shalom, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Enos Figueiredo, você está aqui no canal Bíblias, Manuscritos e o Nome Divino. E dessa vez a gente está aprofundando um aspecto do nome divino, o tetragrama, o nome do Deus Todo-Poderoso em hebraico, Yehová. Em português a gente conhece como Jeová, tá tudo certo, tudo bem. Estamos analisando também evidências, provas de como as pessoas lidavam com o nome divino em hebraico e passando para o grego. E é interessante que a obra Hesapla, feita por Orígenes, lá no segundo século, ela sobreviveu, tem alguns fragmentos. Em alguns desses fragmentos, como é o caso do livro dos Salmos, a gente observa que, pelo menos na coluna da Septuaginta, na versão grega, o nome de Deus poderia ser escrito tanto com letras hebraicas, como também através de uma abreviação, que seria Senhor, ou SR, mas no grego seria Kyrios, Kyrion, ou, nesse caso aí, você está vendo essa nómina sacra aqui, essa abreviação para Kyrios, tá? Então, para as pessoas daquela época, já elas estavam associando o nome divino também com essa abreviação, ou seja, a palavra Kyrios, ou mesmo a nómina sacra, a abreviação que a gente está vendo aí, poderia também se referir ao Deus Todo-Poderoso, Yehová em hebraico, e em português a gente usa a forma legítima Jeová, não é? Mas lá no grego, os tradutores então estavam lidando agora com essa maneira de colocar o nome divino, substituindo por esse título Senhor, ou por essa abreviação Kappa Sigma, se referindo, lógico, aqui que a gente vê que está ao lado do tetragrama. Então, esses autores identificavam também o Todo-Poderoso como sendo o Senhor. Isso é importante porque, atualmente, alguns comentam que, quando encontra a palavra Senhor, ou a abreviação em grego Kyrios ou Kyrion, se refere apenas a Jesus Cristo. Mas, pelos textos, estamos percebendo que a palavra Senhor, ou Kyrion, ou mesmo Kyrios, ou se fosse a abreviação, poderia também ser estendida ao Deus Todo-Poderoso, ao Criador, ao Eterno, Yehová em hebraico e Jeová em português. Vamos analisar ainda outra evidência que é também relacionado a uma obra antiga, que é esse palimpsesto, um fragmento que sobrou de um escrito de Áquila. É também Antigo Testamento, a parte do livro dos Reis, e essa cópia é datada lá do sexto século. Eles escreviam em grego, em hebraico, várias colunas. E, recentemente, alguns editores de Oxford, eles fizeram, então, a transcrição para um material mais organizado desse mesmo texto aí que a gente está vendo ao lado. Agora a gente consegue perceber todo o texto alinhado aí nas duas colunas em grego e percebemos o nome divino, e no mesmo texto que está falando do nome divino também ocorre uma abreviação. A gente vê um K e um N, Kyrion, uma nómina sacra, quer dizer Senhor. Então, em grego, também era possível a ocorrência dessa palavra se referindo ao Deus Todo-Poderoso, ao Eterno, ao Senhor Jeová. Aqui, por um outro ângulo, a gente tem essa percepção também nesse manuscrito que é do sexto século. Agora, ainda há outro manuscrito que é importante para a gente observar e ver que, sim, claramente o nome divino poderia ser associado com essa abreviação, essas nóminas sacras que ocorriam no texto grego. Aqui, por exemplo, na Biblioteca Digital do Vaticano, a gente consegue observar esse manuscrito. Você também pode acessar, se quiser, só digitar aí no Google VATGR 2125. E aqui na página, ou fólio 181, só para dar um exemplo, a gente vai aumentando aqui o zoom, e é possível você observar que tem tanto o texto principal, como anotações na margem. Eu vou passar para outra página que tem o mesmo conteúdo, só que em outra cor, para você visualizar melhor. Pronto, já estamos em outra página aqui, com a coloração um pouco diferenciada, e a gente consegue melhorar a nossa visualização. Deixa eu ajustar o zoom aqui. Pronto, olha pessoal, interessante aqui, ó.
a gente consegue perceber aqui na margem que nós temos diversas nôminas sacras aqui, inclusive apontando para o hebraico, que se referia ao tetragrama, tá bom? Eles deixaram aqui na margem do texto para a gente visualizar, e quando aparece Kappa Sigma, o KS, né? Aqui nós temos as nôminas sacras aqui, está se referindo ao que eles querem que a gente perceba que é o tetragrama, que seria o nome de Deus, o nome do Deus de Israel. Então, sim, dentro do texto grego, esse manuscrito tem vários pontos em que nós conseguimos perceber que a nômina sacra, aqui ó, no texto principal, tá vendo? Kase é uma forma de dizer Senhor em grego, mas se referindo a esse Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, a Jeová. Então, tem vários exemplos quando a gente navega dentro desse manuscrito para a gente perceber isso, tudo bem? E isso é importante por quê? Porque também outros eruditos, outros autores, ao tomarem conhecimento da língua hebraica, da língua grega, e também tomarem decisões para fazer a tradução do texto bíblico para o seu povo, na sua língua, eles observaram o que era razoável dentro do hebraico para trazer para o seu próprio idioma. É o caso aqui de Henry, em 1639, lá na Holanda, um hebraísta que fez um comentário dos Salmos. Percebam que ele traz aqui para o povo dele o nome divino como Yehová. E é exatamente isso que nós temos colocado, que é preciso bom senso, que o texto bíblico ele não pode ficar só no hebraico ou só no grego, mas ele sim pode partir do hebraico, pode partir do grego, analisando o contexto e tendo bom senso para produzir a tradução e colocar, então, acessível às pessoas, inclusive o nome do Deus Todo-Poderoso. E às vezes as pessoas dizem assim, mas você tem um erudito de peso que defende essas ideias. Aí alguns começam a citar lá do passado Drúzios e outros que eram contra o nome divino, mas temos sim também pessoas que estudaram bastante, com profundo conhecimento, filólogos, né? E aí a gente tem um trabalho, por exemplo, de Nicolau Fuleiros, lá por volta de 1700, e ele traz o nome divino exatamente como sendo Yehová na época, né? E aí ele coloca para a língua que já era o latim como Jeová mesmo, ele já vem escrevendo assim. E a gente se depara aqui, ele já trazendo essa escrita, ó, traz o hebraico, explica muita coisa e depois traz para o público entender que esse tetragrama, sim, se trata então de Jeová, como sendo a pronúncia natural em latim, tá bom? Então, temos pessoas que fizeram estudos, né, que eram eruditos, nem todos eram ignorantes, né, muitos deles eram eruditos sim, que fizeram os estudos e tomaram decisões para que o nome de Deus fosse acessível às pessoas na língua delas. Então, nós também entendemos que é razoável em língua portuguesa a gente usar o nome de Deus como Jeová, enquanto que sabemos que no hebraico é Yehová e assim por diante, pelo menos diante das fontes que temos disponíveis. Ainda um outro estudioso que fez uma dissertação de filologia, lá por volta de 1700, foi Johannes Palmroth. Ele conseguiu catalogar que em grego havia variações, por exemplo, do nome divino escrito de forma curta, abreviado como Yahô ou Yahot, como a gente viu o caso de Ireneu, ou ainda Yahoia, como no caso de Orígenes, né? Yahuá, Yehoá. Então, ao longo do tempo, na Grécia, as pessoas se interessavam pelo nome divino e havia, sim, a pronúncia do nome divino entre os eruditos. E, ao fazer essa pesquisa, ele traz tanto as formas gregas, como também ele mostra que do hebraico, Yehová em hebraico, Jeová, no caso, no latim, ou Yehová, ou Yehoá, como sendo formas legítimas do nome divino. Conforme nós também aqui no canal, sempre mostramos que o nome divino, partindo do hebraico, nós temos os manuscritos como Yehová, e claro que na língua portuguesa vai chegar com muita legitimidade como Jeová. Eu já trouxe em outra oportunidade esse exemplo, mas vou mostrar melhor aqui.
essa Bíblia, que é composta em 4 idiomas, ela não é muito antiga, não, ela é recente. Então a gente percebe que o texto principal dela é em grego, ela é um interlinear com o inglês. E o interessante nessa Bíblia é o seguinte, que eles percebem que no grego a gente só vai ter as expressões Kyrios, Senhor, Senhor, o tempo todo. No texto grego é assim, não aparece o nome divino. Mas e quando ele vai colocar, por exemplo, em hebraico, em siríaco, o que esse autor ele percebeu, né? Por exemplo, em Mateus 1:20, que José é visitado pelo anjo, aí a expressão em grego está anjo do Senhor. Inclusive, por ser um interlinear, o autor foi fiel e traduziu assim também para o grego, anjo do Senhor. Aqui, ó, está em grego, também em inglês é angel, é Kyrion, do Senhor. Agora, será que porque no texto grego está anjo do Senhor, como é que ficou em hebraico? Então, nós conseguimos perceber que aqui em hebraico ele coloca, ó, Malar e Yehová, quer dizer, o anjo de Jeová. Então, o que é que mostra isso? É a percepção do tradutor em respeitar o idioma que está chegando à versão. Em grego, consta o Angelos e Kyrion, mas em hebraico seria Malar e Yehová. E o mesmo em siríaco também, ó. Ele vai respeitar aqui no siríaco e vai trazer, então, Maria, que é o Senhor Iá, que é uma forma que em siríaco tinha de dizer o nome divino. Essa expressão em siríaco é exclusivamente para o soberano Senhor Jeová, tá? Mesmo diante de um texto grego que traga a palavra Senhor, é razoável sim, mesmo sendo o Novo Testamento, em alguns trechos empregar Jeová, porque em hebraico claramente é isso que está se dizendo, para ficar claro em outras línguas de quem está se falando. Que Senhor é esse que está se referindo no texto? A gente percebe que esse autor que fez essa versão aqui, nesses pontos que a gente está comentando, ele acerta, e a tradução do Novo Mundo também tem esse cuidado. Então, resumindo, nós trouxemos aqui mais uma vez um manuscrito, dessa vez em grego, que ele traz então a abreviação do nome divino, a nomina sacra, e nós entendemos que se refere aqui, a gente está vendo que eles estão mostrando como se fosse o tetragrama ali, em hebraico, se referindo, claro, ao Deus Todo-Poderoso. E aí é preciso, sim, usar bem o conhecimento, usar bem as fontes, a tomar boas decisões, a fim de que o nome divino venha a ser difundido em outras línguas. E, bom, esses fatos curiosos aqui que eu queria trazer para vocês, espero que tenham gostado. Fortaleça a fé de cada um de nós, para continuarmos adorando a Jeová Deus com mais convicção. E que Jeová Deus continue abençoando aí a vida de cada um de vocês. Agradeço o interesse e até uma próxima.